pessoal, sejam bem-vindos. Hoje na nossa escola teremos a contação de história Fábula Urbana, do José Rezende Júnior, que vai ser contada pela Ângela Café. Será sensacional, aproveitem! É com imenso prazer que eu participo desse projeto Histórias na Sua Escola, trazendo hoje para vocês a Fábula Urbana, escrita por José Rezende Júnior, ilustrada por Rogério Coelho e editada pelo Gato Leitor. Tio, ei tio, paga um livro. Não tenho trocado. A resposta escapuliu assim num refluxo, automática. Uma resposta padrão, como se fosse aquele pedido o mais natural do mundo. Livro? Refletiu um segundo depois o homem de terno. Teria o menino pedido um livro em vez de um trocado, uma moeda, R$1? Mesmo que houvesse o menino pronunciado um coerente "Tio, paga um lanche que eu tô com fome", ainda assim, alguma coisa estaria fora do lugar. A começar pelo diálogo em si, como haveriam de contracenar neste mesmo cenário. Shopping center de luxo, 10 horas da noite, personagens tão opostos quanto este, o homem de terno e aquele outro, o menino pobre que pedia livro, dinheiro, comida ou qualquer coisa que fosse. Era, pois, um diálogo inexistente, concluiu o homem de terno. Pode ser qualquer livro, tio. A insistência do menino devolveu o homem de terno à realidade absurda. Olhou em volta, não viu um segurança sequer, nem sinal de alguma câmera de vigilância, nem o mais remoto zumbido de um walkie-talkie. Como deixaram entrar, irritou-se. Não que o homem de terno temesse alguma violência por parte daquela triste figura em miniatura. Talvez até temesse, mas em situação bem diferente. Parado no sinal vermelho, tarde da noite, vidro do carro estupidamente aberto. O menino, caco de vidro em punho, magro, grunhindo com a voz gosmenta de craque. E aí, tio, paga um livro, tá ligado? Talvez até temesse. Fosse um menino menos menino. Não mais o embrião de um perigo futuro, mas o perigo em si, já maduro, aqui e agora. Não, ainda é cedo para ter medo, pelo menos desse aí. Talvez daqui uns 3 ou 4 anos, calculou o homem de terno, avaliando com alívio a altura e o peso do menino. Mas, na sequência, o alívio deu lugar à indignação. Ora, o homem de terno pagava os impostos, dízimos, deixara o carro no estacionamento automatizado, guardara o ticket no bolso do paletó, tomara o elevador panorâmico, escolhera o andar onde reluziam as lojas que desejava, fizera tudo certo. Tinha, pois, o direito constitucional e sagrado de não ser afrontado por tamanha realidade, ainda mais numa fortaleza projetada para resistir a qualquer ofensiva da vida real. Num lugar assim, a única realidade permitida deveria ser a dos reality shows, nas TVs gigantes das lojas de eletrodomésticos. Tio, o livro não precisa ter nenhuma figura, pode ser baratinho. De tão pequeno, o menino coube da cabeça aos pés num único olhar do homem de terno. O figurino não parecia adequado ao personagem menino de rua clássico, que exige calção surrado,
pés descalços e cobertor fedorento jogado nas costas nuas. Não. Talvez, graças a esse artifício, o de fugir do figurino padrão, da miséria e do abandono, conseguia o menino burlar a segurança e invadir o reino encantado e proibido dos shopping centers. Negligente segurança, rosnou em pensamento o homem de terno. A pobreza do menino, é certo, estava camuflada por certo grau de dignidade. Era possível até que o menino tivesse mãe. Mas pai, ausente ou alcoólatra, diagnosticou o homem de terno. Mesmo disfarçada, a pobreza do menino não resistiria ao olhar de um segurança mais atento. A camiseta toda desbotada era enorme. De certo, herdada do irmão mais velho, morto pela polícia ou por uma gangue rival. Tentou adivinhar o homem de terno, acrescentando em pensamento: Deus, como essa gente faz filhos. A calça velha, com a barra poída, não fazia melhor figura. O tênis até parecia de marca, o que não escapou ao implacável veredito do homem de terno. Imitação ou roubado, com toda certeza. Para completar, além de imundo, o tênis do menino tinha um barbante encardido, fazendo as vezes do cadarço. Caso ainda persistisse alguma dúvida quanto à pirâmide social ocupada pelo menino, era só conferir a marca registrada da pobreza infantil. O nariz, a escorrer num resfriado eterno e sem remédio. O menino secou provisoriamente o nariz com o dorso da mão e voltou à ofensiva, dessa vez com o olhar silencioso que implorava, reivindicava, cobrava, acompanhado da interjeição incisiva e curta que ao homem de terno soou quase agressiva. Hein? Hein? O homem de terno olhou em volta, em busca do deserto vazio e seguro de todos os shopping centers do mundo. O deserto feito de multidões de consumidores e sacolas infinitas de compras. Mas não havia ninguém. Está ficando tarde, pensou o homem de terno, agora um pouco tenso. Os únicos vestígios de presença humana vazavam justamente da livraria, cuja fachada de vidro refletia dois seres de dimensões tão diferentes, frente a frente, num encontro improvável. O homem de terno cedeu, entrou, seguido pelo menino. Caminharam quase juntos, mas distantes, até o fundo da livraria. Escolhe. Mal pronunciou o homem de terno o imperativo escolhe, cujo significado o pequeno interlocutor apenas intuía. Pôs-se o menino a percorrer as prateleiras entulhadas de livros de todas as cores e tamanhos. Ti, como é que escolhe? O homem de terno olhou longamente para baixo, até que não restasse qualquer dúvida sobre a meninice daquele menino, e concluiu que não havia mesmo por que temê-lo. Não ainda, não esta noite, não neste lugar. O homem de terno percorreu então com os olhos e dedos as lombadas dos volumes expostos na prateleira. Puxou um, mais ou menos ao acaso, e estendeu ao menino. Virou-lhe as costas, deu alguns passos em direção ao caixa, já sacando o cartão de créditos, à espera de um agradecimento comovido, que não veio. Ti, lê para mim. Sem saber a razão, sem ao menos perguntar a razão,
O homem de terno estancou. Deu meia volta e, estranhando a si mesmo, leu. Ou melhor, esquivando-se do trabalho de apanhar o óculos de leitura no bolso interno do paletó, folheou meio cego o livro de fábulas, valendo-se da memória esquecida de quando era criança, e emendou uma história na outra, embaralhando enredos e personagens da infância distante, que só agora se dava conta, jamais compartilhara com os próprios filhos. Era uma vez um gato de botas perdido na floresta com sua irmã Maria, que era bruxa e usava um chapeuzinho vermelho. Aí o lobo mau perseguiu a Branca de Neve, montando num tapete mágico, e encontrou a Bela Adormecida, cercada por 7 anões e 3 porquinhos. Lia o homem de terno num fôlego só. Entonação, a princípio displicente, incapaz de refletir a tensão de personagens mergulhados em destinos tão fabulosos e trágicos. Mas tanta atenção prestava ao menino, olhos brilhantes, a véspera do sorriso emoldurada pela secreção eterna a escorrer do nariz, que se viu o homem de terno obrigado a administrar exageros, costurar com alguma coerência diálogos mal ajambrados, emprestar um arremedo improvisado de ordem ao caos que ele próprio criara, e modular a voz ao sabor das aventuras e desventuras, e conjurar sortilégios e reconciliar amores impossíveis, e no fim, já quase sem fôlego, punir os maus e recompensar os bons. E melhor, só não fez o homem de terno, que nunca havia contado histórias, porque era tarde, ou porque não podia suportar o assombro familiar e o sorriso antigo que num dia remoto foram seus e agora pertenciam ao menino. E foi-se o homem de terno, do caixa até a livraria, da livraria ao elevador panorâmico, do elevador à garagem automatizada, da garagem à rua, tudo isso num único movimento, sem olhar para trás. E já guiava o homem de terno, o automóvel veloz pelo trânsito lento, boa ação recente aos poucos embotados pela culpa. A culpa que num instante era semente e noutro floresta centenária. A culpa não pela posse de tantos ternos, livros e coisas. A culpa não pelo medo inicial e a intolerância de sempre. Mas a culpa por ter esquecido de dizer ao menino, ainda que ele próprio não acreditasse no que esquecera de dizer, a culpa por ter esquecido de concluir dizendo ao menino, e foram todos felizes para sempre. Porque é assim que terminam as histórias, ou era assim que deveriam terminar todas as histórias do mundo. E foi ruminando o amargor da culpa que o homem de terno parou no sinal vermelho. E foi ainda ruminando o amargor da culpa que percebeu tarde demais o vidro do carro estupidamente aberto no sinal vermelho àquela hora da noite. E foi então que o homem de terno, grudado ao volante, avistou um vulto saindo do beco escuro. O vulto que parecia o mesmo menino, mas de alguma forma outro, menos menino, mais forte e ameaçador. O tórax inflado sob a camiseta poída, ou antes, a arma oculta sob a camiseta poída. Era o menino. Era o menino. E o homem de terno vomitou a culpa e engoliu o medo. E trêmulo, incapaz do gesto salvador de fechar a tempo o vidro elétrico, entregou-se o homem de terno ao destino. E viu o menino encher toda a janela do carro
e de sob a camiseta inflada e poída, sacar o livro e disparar a queima-roupa. Tio, me ensina a ler. Eu acabei de fazer a narração da fábula urbana de José Rezende Júnior. E, depois dessa emoção toda, eu espero conseguir emocionar vocês ainda mais um pouquinho, com um convite muito especial. É com imenso prazer que eu convido para participar de uma conversa aqui conosco José Rezende Júnior, o autor dessa grande obra que eu acabo de narrar. Muito prazer. Oi, Ângela, prazer todo meu. Oi, gente, prazer estar aqui, conversando com vocês, conversando com a Ângela. Pronto para responder, Ângela, sua curiosidade, que espero que seja a curiosidade de vocês também. Olha que desafio, hein? Meu desafio agora é capturar, por meio dessa tela, todas as vontades que vocês estão de perguntar sobre uma profissão. Afinal de contas, os alunos, alunos e alunas, estudantes dessas turmas, daqui a pouco já começam a pensar numa profissão. Quem está lá pelo 8º, 9º ano, já pode começar a pensar. Não é nada obrigatório, vocês ainda vão ter tempo. Mas é importante começar a pensar no que cada profissão propicia. E aí, José Rezende, eu queria saber de você como que é essa profissão de escritor, de onde ela nasce, tem um curso específico só para virar escritor? Como é que é essa profissão? De onde ela sai? Para onde ela vai? Bom, Ângela, gente, olha, é uma profissão muito legal, muito interessante, dá muito prazer pra gente, escrever é muito prazeroso, mas assim, não costuma dar muito dinheiro, viu, gente? Assim, é difícil, claro que tem autores que vendem muitos livros e aí conseguem, né, se manter, se sustentar e enfim, ter uma qualidade de vida muito boa, mas geralmente o escritor ele tem uma outra profissão, que no meu caso, por exemplo, eu sou jornalista, então assim, a minha principal fonte de renda é o jornalismo, e eu faço literatura por prazer. É claro que se eu vender muitos livros, eu espero vender muitos livros, aí dá para ganhar um dinheirinho, mas do ponto de vista de renda, não é a melhor profissão do mundo não, viu? Mas é muito legal, como eu falei para vocês. Eu tenho um pedacinho dessa profissão comigo, mas eu não sou escritora de literatura por enquanto, não. Por enquanto eu escrevo sobre meus estudos. Eu tenho um livro publicado, que foi da minha dissertação de mestrado, que fala sobre contadores de histórias na perspectiva do lazer e da educação, e tenho um outro livro recentemente publicado, que são os princípios e fundamentos para o contador de histórias aprendiz. Mas o contador de histórias é alguém que divulga esse livro, né? É alguém que ele não é o escritor, ele não é o autor, mas ele divulga a obra literária, e existem várias perspectivas desse contador de histórias. Quando eu me coloco frente a uma obra literária, eu faço questão de valorizar a escrita dessa pessoa que está do meu lado, porque a partir do momento que eu pego o tema que ele propôs e reconto com as minhas palavras, é claro que é possível. Mas eu vou perder o sabor do saber que ele me traz pela qualidade da escrita. E quando ele fala que ele é jornalista, eu falo, então quer dizer que quem lida muito com leitura e escrita se aproxima do escritor. Quais serão as outras profissões que se aproximariam também do escritor? Você conhece algum escritor seu que é colega, que tem outra profissão, que não é jornalista e escritor, mas que seria escritor e outra profissão? Eu conheço vários. Então, assim, tem professor que é escritor, tem engenheiro, escritor, tem arquiteto, tem médico, tem advogado, qualquer profissão assim que a pessoa tem, mas ela tem esse prazer de ler, né, principalmente para escrever, preciso ler,
Prestem atenção nisso, gente. Se vocês querem escrever, vocês precisam ler. Precisam descobrir o prazer da leitura. É muito importante. Quanto mais a gente lê, mais a gente aprende sobre as formas de escrever, as formas de fazer literatura. Então, assim, qualquer pessoa, qualquer profissão, sabe, assim, pode ser um pedreiro, pode ser um pintor de parede, pode ser um engenheiro, como eu falei. Enfim, qualquer pessoa, mas que gosta de ler, ele pode vir a escrever. Para isso é preciso sentar na máquina de escrever, como era antigamente, ou no computador, ou à mão mesmo, e dar asas à sua imaginação, né? E começar a escrever. Então qualquer um pode se tornar um escritor. Não é que seja fácil. Escrever exige muita preparação, muita leitura, né? Muito tempo livre também para você escrever, né? Eu, assim, como é que eu me tornei escritor e como é que eu me tornei jornalista? Desde pequenininho, como eu gostava muito de ler, eu me via do outro lado do balcão, assim. Eu me via passando de leitor para escritor também. Então, quando a professora passava, por exemplo, uma redação para a gente com o tema O Meu Domingo, os meus colegas lá no ensino fundamental 1, né? Meus colegas diziam assim: eu fui no sítio do vovô, eu fui ao cinema, eu fui tomar sorvete e tal. E eu, como tinha imaginação assim muito, muito rica, aí eu escrevi assim: o meu domingo foi muito interessante porque eu fui sequestrado por um disco voador. Então eu inventava essas histórias assim, desde muito pequenininho, fazendo as redações na escola, né? Então tinha aquela vontade, eu quero ser escritor, mas eu não sabia o que é que um escritor faz, como é que se torna um escritor. A pergunta que você fez para mim, Ângela, eu fazia também para mim mesmo, só que eu não tinha para quem perguntar. Sabe, eu não tinha contato com outros escritores, né? A minha escola nunca foi visitada por um escritor, não tinha estímulo à leitura, infelizmente. Eu lamento muito e fico feliz que hoje tenha tantas escolas, né, investindo, né, em levar o livro para a escola. Então eu não sabia o que faz um escritor. Bom, eu sei que o escritor escreve, mas e daí? Como é que todo o processo que envolve isso? Eu não sabia. Mas eu fiquei sempre com aquilo, fui crescendo aquela coisa: eu quero ser escritor, quero escrever, eu quero escrever, quero ser escritor. E a certa altura da minha vida, quando eu precisei escolher uma profissão, eu pensei assim: bom, o que eu gosto de fazer? Eu fiz o vestibular primeiro para engenharia. Não que eu fosse apaixonado por engenharia, mas eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida. Eu pensei assim: você é médico? Não, eu tenho medo de sangue, eu não posso ver ninguém machucado, então não posso ser. Eu adoro bicho, então eu posso ser veterinário? Não, eu não quero ver um bichinho sofrendo, não vou dar conta de ver um bichinho sofrendo. Eu quero ser advogado. Não, mas advogado, nossa, é tão complicado, tão chato, aqueles livros grossos de lei, assim. Eu acho uma profissão maravilhosa, viu, gente, advogado, só que não combina comigo. Eu fui fazendo por eliminação, falei: bom, então vou fazer engenharia. Por sorte, eu não passei no vestibular. Não, por sorte, porque não daria certo como engenheiro, não daria certo, né? Aí eu pensei assim: bom, eu gosto de escrever, gosto de ler. Qual profissão que parece com isso? Aí, vou ser jornalista. E aí eu escolhi essa profissão de jornalista e fiquei sendo jornalista, né? E é uma profissão que eu amo, adoro fazer, ser jornalista. Mas ficava faltando aquela coisa: puxa vida, mas o meu sonho de ser escritor, eu escrevo minhas reportagens, escrevo para jornal, escrevo para revista, mas não é a mesma coisa. Porque eu tinha que escrever, o jornalista, ele tem que contar histórias verdadeiras. E eu queria contar histórias inventadas, eu queria inventar a história. Então, aí misturou a verdadeira com a invenção. E por isso que essa história nos toca tanto, porque ele parte de uma realidade. Perdão ter te cortado. Não, tudo bem. Muitas vezes a invenção começa da realidade, né? Um fato que você viu acontecendo, que alguém te contou, uma notícia que você leu no jornal, uma música que você gosta, tudo isso pode servir de inspiração, né? Para você inventar uma história a partir disso. Então, a certa altura da minha vida, depois de já muitos anos como jornalista, carreira consolidada, bom, eu sou um jornalista, estou bem na minha profissão, mas estava faltando aquela coisa, né? Tá faltando a literatura na minha vida.
Então, houve uma época, o que eu fiz? Eu juntei um dinheiro que eu ganhava com jornalismo e falei, bom, gente, mas por que eu não fui ser escritor e ao mesmo tempo começar na literatura sendo jornalista? Porque eu chegava em casa muito jornalista. O jornalismo, gente, para quem quer ser jornalista, é uma profissão maravilhosa. Você pode ajudar a mudar o mundo, mas assim, exige demais da gente, exige muita dedicação, muito espaço mental, enfim, é muito cansativo. Então eu chegava em casa do meu trabalho, chegava em casa muito cansado e não dava conta de escrever. Não conseguia escrever, inventar história. Era o dia inteiro ouvindo histórias reais, escrevendo sobre pessoas reais. Eu não conseguia inventar depois, não conseguia chegar em casa e inventar personagem, inventar história. Aí o que eu fiz? Eu fui corajoso, né? Já tinha um dinheiro guardado. Falei, bom, então vou deixar o jornalismo e vou me dedicar à literatura. Foi o que eu fiz em 2004. Eu deixei jornalismo, 2001, na verdade, 2002, por aí. E comecei a escrever e publiquei meu primeiro livro em 2004. Então, assim, o jornalismo atrapalhou. Por um lado, atrapalhou o escritor que eu queria ser. Por quê? Por causa disso, por causa do cansaço mental, falta de tempo e tal. Mas, por outro lado, o jornalismo também ajudou muito. Em que sentido? Porque, com o jornalismo, eu tive contato com pessoas, lugares, realidades muito diferentes que eu teria se eu não fosse jornalista. Então, por exemplo, meus irmãos, eu tenho 3 irmãos, são todos bancários, né? E eu tenho uma experiência, eles têm experiências, claro, uma profissão muito linda que eu nunca vou ter, mas assim, eles também não tiveram a oportunidade de conhecer esses lugares, essas pessoas, essas situações, como o jornalismo me permitiu. O jornalismo me permitiu isso, né? E embora a literatura ela seja invenção, você inventa a história, mas é muito legal você ter uma base assim, sabe? Você ter muito conhecimento das pessoas, porque a literatura não é você escrever sobre você, é basicamente você escrever sobre o outro, sobre outra pessoa, sobre outra realidade, sobre outra situação, né? Que você nunca vai viver. Então, o jornalismo me permitiu isso, permitiu que eu tivesse essa experiência que depois, quando eu resolvi inventar histórias, eu já tinha uma base de realidade. Eu sabia como as pessoas diferentes de mim, elas reagem a situações diferentes de mim, sabe? Então eu consigo escrever sobre pessoas que eu não sou, sabe assim, sobre situações que eu não vivi, né? Então é isso, essas duas profissões assim casaram perfeitamente. Eu acho que eu dei muita sorte. Como diz uma grande escritora, Fanny Abramovic, a leitura tem condição de nos levar a outras éticas, a outras óticas, maneiras diferentes de se entender o mundo. Mas tem uma coisa que na sua fala me chamou a atenção. Eu sou mais ou menos do tempo do Zé. Então, na nossa época, os livros não tinham essa maravilha de ilustração. Não tinha livro específico, por exemplo, para a idade de vocês, que não são crianças mais, que são adolescentes, às vezes já até alguns beirando a juventude, né? Bem-vindos ao mundo, daqui a pouquinho vocês são adultos, mas não tinha essa beleza do livro infantil. A escola hoje é povoada por um universo imenso de livros infantis, de livros juvenis, que vocês podem ter acesso. E ainda por cima, podem ter acesso aos escritores que frequentam as escolas. Na minha época, era só livro de lombada grossa. E eu tinha preguiça de ler, porque eu adorava pular corda. Mas não tem idade para isso começar. Eu comecei a ser leitora mesmo depois de grande, depois que eu descobri a maravilha de contar histórias e depois que eu gostei de saborear as palavras, as construções gramaticais. Às vezes é difícil conjurar sortilégios. Da onde que uma pessoa vai achar uma expressão dessa? Mas isso me encanta, isso me emociona. E é esse tipo de coisa que me atrai num livro, e tenho certeza que cada um aqui vai pensar diferente, vai sentir uma atração diferente por algumas histórias ou por outras. Ô Ângela, inclusive isso que você falou me chama a atenção. Eu lembrei de uma coisa, né? Você falou às vezes construções gramaticais, enfim, palavras difíceis e tudo, né?
E o Fábula Urbana, ele é um livro infanto-juvenil, um livro para a idade de vocês, né? Mas quando eu escrevi essa história, eu não escrevi pensando em vocês. Eu escrevi pensando numa história legal de ser contada e que qualquer pessoa que gosta de ler poderia se interessar e poderia gostar. Bom, então eu escrevi a história como eu achava que ela deveria ser escrita, né? Não fiquei pensando, não, vou usar umas palavras mais fáceis porque os leitores serão jovens. Não, eu escrevi o que eu achava que eu tinha que escrever. Quando a história chegou na mão da editora, uma editora que eu gosto muito, chama Renata Nakano. A Renata, quando viu essa história, ela falou assim, isso aqui dá um livro. Ela ligou para mim e falou, José Rezende, nós queremos publicar o seu livro. Falei, nossa, que beleza, que maravilha, ficou muito feliz. Vai ser um livro infanto-juvenil. Aí eu falei, não, peraí então, Renata, peraí. Se é para infanto-juvenil, se é para gente, para crianças ou que estão entrando na adolescência e tal, então eu vou ter que reescrever. Eu não vou poder escrever conjurou sortilégios, porque ninguém sabe o que é conjurar sortilégio. Então eu vou ter que reescrever, vou ter que adaptar para uma linguagem mais infantil, mais juvenil. Aí a Renata falou assim, não senhor, não faça isso. A gente às vezes subestima esse público, a gente acha que as crianças, os adolescentes, que eles são bobinhos, que eles não têm curiosidade, que não têm cultura, então não, isso é um erro. Eles são mais inteligentes do que a gente pensa que eles são. Mais do que nós somos, bem mais do que nós somos. Aí eu falei assim, tá bom, mas então algumas palavras difíceis eu vou mudar. Ela falou assim, não mude. Porque as palavras que elas não entenderem, elas vão olhar um dicionário, vão olhar na internet e vão ver o significado daquilo. Então, assim, vamos estimular a inteligência, a criatividade desses leitores. Eu falei, bom, então vamos lá. E parece que deu certo. Nunca nenhuma criança reclamou para mim, nunca nenhum jovem nas escolas que eu fui reclamou para mim assim, tio, o que é conjurar sortilégio? Ninguém nunca me perguntou. E mesmo que você não saiba uma palavra ou outra, você tem um sentido, assim, dá para entender, dá para perceber o sentido. Eu mesmo que sou um leitor adulto, às vezes eu pego um livro, o meu autor preferido chama-se Guimarães Rosa. É um autor, assim, que ele inventa palavras. Então, aí eu começo a ler e falo, meu Deus do céu, eu não sei que palavra é essa. Tudo bem, não tem problema. Eu não entendo aquela palavra, mas eu entendo a próxima. Eu entendo a palavra seguinte. Aí eu consigo entender o que ele quis dizer. Né? Ou eu vou procurar um dicionário, só que muitas vezes a palavra que ele usou não existe no dicionário, porque ele inventou. Mas não tem problema nenhum. A história faz sentido, mesmo que uma palavra ou outra não faça sentido. E eu acho que isso enriquece o vocabulário do leitor. E é por isso que quando uma história é bem escrita, ela não tem idade. Todas as pessoas podem gostar. Esse livro pode ter a indicação para jovens, mas eu tenho certeza que desde criança pequenininha se identifica com algumas partes, até a mais alta idade, até a mais alta idade, pode se identificar com a proposta desse livro que pede, me ensina a ler, que mostra o livro como necessidade básica e por isso dentro das escolas.